esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estás pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares, aqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta celebração, hoje celebramos São Tiago, apóstolo, e Tiago é um dos primeiros discípulos de Jesus. Quando Jesus está ali passando pelo mar da Galileia, ele chama Tiago e João, o João, o discípulo amado, o evangelista, é irmão de Tiago. Os 2 são filhos de Zebedeu, sua mãe é Salomé, uma das mulheres que vai estar em pé aos pés da cruz junto com Nossa Senhora. E esses 2 apóstolos são os escolhidos dentre os escolhidos. Se nós pegarmos os 72 discípulos, Jesus escolhe dos 72, 12 apóstolos. Dos 12, existe 3, Pedro, Tiago e João, que são aqueles 3 que vai presenciar a ressurreição da filha de Jairo. São os 3 que vão estar no Monte Tabor, na transfiguração. São os mesmos 3 que vão estar ali também na agonia do Getsemane. E Tiago é um desses escolhidos dentre os escolhidos, aquele que estava mais próximo, fazendo esse grupo seleto dos mais íntimos de nosso Senhor. E também, além do pedido que hoje a mãe deles faz, para que um fique à sua direita e à sua esquerda, e depois nós vemos os outros 10 apóstolos com ciúme, com inveja, e nós temos também esses 2 irmãos, Tiago e João, também é conhecido como Boanerges. É um apelido que o próprio Jesus dá para eles, porque quando nosso Senhor está indo para Jerusalém, e ali passa pela Samaria, e os samaritanos não acolhem Jesus, o que Tiago fala? Vamos mandar fogo do céu, sobre eles para queimar todo mundo, E Boanerges quer dizer isso, filhos do trovão. Eles que traziam em si esse ímpeto, traziam em si esse desejo muitas vezes ainda desordenado, de querer queimar todo mundo, traziam em si essa busca pela glória, pelo prestígio, mas depois como foram sendo trabalhados, como que o próprio Evangelho foi moldando o coração de cada um deles. E logo após Pentecostes, Tiago ele é enviado para a Espanha, ali naquele tempo, no mundo antigo, conhecido como os confins da terra. Jesus falava que deveria pregar o Evangelho em Jerusalém, em toda a Judéia e até os confins
da terra. E Tiago vai nessa missão ousada, ali a Espanha, e ali Tiago passa por muitas dificuldades, muitos sofrimentos. E ali naquela região de Saragossa, né, onde ele já estava ali aflito, desanimado, querendo desistir, querendo voltar, ele vai rezar, né, e pede a intervenção, a intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ainda ali por volta do ano 40 depois de Cristo, ainda estava viva, morava em Éfeso com João, o irmão de Tiago. E nós temos a primeira aparição de Maria. Na verdade não é uma aparição, mas uma bilocação, porque Maria ainda estava viva. E Nossa Senhora aparece para ele em cima de um pilar, né, o encoraja a permanecer na missão, a não desanimar, porque Deus faria daquele povo um povo fervoroso, um povo cristão, um povo de fé. E ali se constrói uma igreja, aquela devoção que a gente conhece aqui no Goiás, Nossa Senhora do Pilar, né? Que tem mais, né, de 2000 anos, né, quase 2000 anos, né, dessa devoção mais antiga da Virgem Maria, onde Maria aparece para Tiago para encorajá-lo à missão. E depois diz para ele que ele vai voltar para Jerusalém, e esse pedido da sua mãe Salomé vai se cumprir na sua vida. Ele vai ser o primeiro a beber do cálice do Senhor. E ali por volta do ano 44, em Jerusalém, através do rei Herodes Agripa, ele é decapitado. Ele derrama o seu sangue por amor a Cristo. E assim ele vai participar dessa glória do Senhor. Interessante que hoje, né, Salomé, sua mãe, a mãe de Tiago e João, vai pedir para ele coroa, reconhecimento, prestígio, glória. E o Senhor apresenta o quê? O cálice. Apresenta a cruz, apresenta o martírio, apresenta a coroa de espinhos. E de fato assim é a vida cristã. A glória, ela é consequência daquilo que nós vivemos nessa terra. Enquanto estamos aqui, não é tempo de nós ainda usufruirmos das glórias, da coroa, do prestígio, mas é o tempo do sacrifício. É o tempo de, assim como nós também, assim os apóstolos, o próprio Cristo, passar por essa via da purificação, a passarmos pela cruz, porque só vai haverá ressurreição para aqueles que nesse mundo abraçaram a cruz, só a vitória depois do combate, depois da luta. E assim como diz o salmista hoje, aqueles que plantam sementes entre lágrimas, ceifarão com alegria. Tiago passou pelo sofrimento, passou pelo martírio, passou pelo desânimo na missão lá na Espanha, foi consolado pela Virgem Maria, foi martirizado, assim como todos os outros apóstolos, menos João, e hoje está reservado para eles essa coroa imperecível. Como o próprio Cristo também passou pelo caminho da humilhação, pelo caminho da cruz, e depois veio a glória. Às vezes a gente quer adiantar as etapas, né? A gente quer chegar na glória, quer chegar na ressurreição, sem passar pela cruz. E fugindo da cruz, nós não viveremos essa glória do qual nos fala o Evangelho. Nós não aprendermos a plantar e a regar as nossas sementes com lágrimas, nós não iremos ceifar, não iremos colher a verdadeira alegria. A cruz faz parte do caminho de todo cristão. Como nos diz o salmista, chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Precisamos aprender a perseverar na busca do bem, a não desanimar se a provação vem, se a dificuldade chega, a não fugir, né, quando parece que Deus não nos escuta, quando parece que o milagre não acontece, e aí eu desanimo, eu não persevero, eu não sou capaz de permanecer ali firme, sabendo que a vitória, ela vem, mas é depois do combate. A bonança vem, mas é depois da tempestade. E quando Deus permite que nós passemos por tribulações, por cruz, por dificuldades, por tempestades, porque é necessário nós vivermos isso para colhermos depois os frutos que só o sofrimento, só a perseverança
no bem pode trazer para nós. Assim como nos diz também hoje a segunda leitura, a primeira leitura de hoje, de São Paulo aos Coríntios. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Essa é a nossa vocação como cristãos, de não perdermos a esperança, de não desanimarmos diante da dor. E quando parece que tudo está perdido, o Senhor dá o seu jeito. Assim como Maria interveio na vida de Tiago, quando ele queria desanimar, quando ele queria desistir, ali Tiago se lembrou de Nossa Senhora, ele rezou e Maria veio em seu socorro e tirou o sofrimento dele? Sim ou não? Não. Falou o que para ele? Aguenta firme, é isso mesmo, persevera, fica aí, que Deus vai fazer desse povo um povo cristão, um povo de fé. E até hoje, quase 2000 anos, tem lá o pilar onde Nossa Senhora apareceu, a Catedral de Saracusa, aonde hoje, até hoje, acontece tantos milagres, tantas graças. Em Compostela, onde está enterrado o seu corpo, um lugar de peregrinação, onde muitos também experimentam a graça da conversão. Quase 2000 anos depois. Porque foi capaz de perseverar, não desistiu da vontade de Deus, não abandonou a cruz. Por isso, pôde colher, pôde ceifar com alegria. Nós queremos também colher frutos em nossas vidas, frutos alegres. É necessário nós termos a coragem de plantar em meio às lágrimas e não desistir quando a coisa aperta, Porque tudo aquilo que tem valor tem um preço. Como diz Teresa d'Ávila, é justo que muito custe o que muito vale. Se nós nos dispomos a viver uma vida cristã, uma vida em Deus, claro que iremos passar por dificuldades, por provações, mas vale a pena. Vale a pena nós sofrermos, mas não sofrer sem sentido, mas sofrer com sentido. Isso torna o quê? Um sacrifício, uma oferta. Nós vamos colher os frutos disso. Não desanimar. Às vezes no casamento, quando a coisa aperta, muitos querem desistir. Não, persevere. Como é bonito, às vezes já escutei tantas mulheres, homens também, às vezes diante de crise, a mulher ali foi orante, foi perseverante, não desistiu, perseverou e hoje colhe os frutos daquelas lutas, daquelas renúncias, daquelas lágrimas, que é a conversão do seu esposo. Quantas mães não desistiram dos seus filhos e hoje podem colher os frutos também da libertação, da restauração da sua casa. Por isso não desista. Se a cruz pesa, se a dificuldade vem, às vezes não precisa desistir, a gente precisa apenas de pedir a Deus a graça da perseverança, a força para poder permanecer, porque embora nós somos afligidos de todos os lados, nós não seremos vencidos. Embora a angústia tome conta de nós, o Senhor é a nossa força. Postos entre os maiores apuros, mas nunca perder a esperança. Cristão é aquele que vive de esperança, que vive de fé. Perseguidos, mas não desamparados. Às vezes derrubados, às vezes caímos, mas não somos aniquilados. Podemos levantar e recomeçar. E essa palavra de Deus para nós hoje, diante da cruz, diante do sofrimento, não desanimarmos, mas perseverarmos até o fim. Porque se nós bebermos desse cálice que o próprio Cristo bebeu, que Tiago bebeu, que João bebeu, que os apóstolos beberam, nós iremos também experimentar da glória que hoje eles também experimentam. Mas enquanto estamos aqui, não é o tempo das recompensas, ainda não é o tempo da glória, ainda não é o tempo de recebermos a coroa, é o tempo de abraçarmos a cruz, é o tempo de bebermos do cálice, é o tempo de colhermos, de plantarmos entre lágrimas, para um dia colhermos com alegria. Eu te convido a fechar os seus olhos,
é diante desta liturgia, trazendo no coração esta memória de São Tiago, naquele momento ali na Espanha, quando a cruz pesou, quando ele se encontrou numa situação tão difícil. E às vezes quando a coisa aperta, né? A gente lembra da mãe. E ali Tiago pediu a Nossa Senhora que o ajudasse. E Maria veio em socorro àquele filho e o encorajou, o reanimou para continuar a missão. Quem sabe muitos de nós que aqui estão, também nos encontramos assim desanimados,